do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deixa-me fazer uma pergunta. Deus formou ao homem do pó da terra. Formou quem? O homem. Homem. Qual é o estado desse homem formado do pó da terra? Matéria. Hã? Estado. Morto? Sim. Sabe como eu entendia? Deus criou um boneco de barro. Isso. Porque formou da terra, então fez um boneco de barro. Para mim era isso era óbvio. Porque no inverno na Coreia, quando neva muito, a gente fazia boneco de neve. Juntava e fazia boneco de neve, fazia duas bolotas, colocava uma em cima da outra, e ainda a gente desenhava os olhos, colocava nariz. Então era boneco de neve. E achava que Deus fez a mesma coisa. Eu não vou perguntar para levantar o braço quantos acham que Deus fez boneco de barro, mas é algo assustador. Muita gente acredita que foi boneco de barro, assim como eu entendia. Muita gente está me olhando. O que você quer falar? Não foi, não? Vamos lá ver. Vamos lá ver. Para entender disto, então vamos para Gênesis capítulo 1. Por quê? Capítulo 1, Deus revela como Ele criou a terra. Vamos prestar atenção ao que está escrito na Bíblia, não nosso preconceito, ideia pré-formada, vamos deixar de lado, vamos prestar atenção ao que está escrito na Bíblia. No verso 3, disse Deus: haja luz, e houve luz. Como que Deus criou a luz? Falou e ela apareceu. Sim, quando ele ordenou, o que saiu? Palavra, né? Porque eu sei, está escrito, disse Deus. Quando Deus disse, saiu palavra. Então nós comumente falamos, Deus criou a luz pela palavra. Mas verso 11, por exemplo, disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. Como que apareceram as árvores, as plantas? Deus falou. Quando Deus disse, então todas as árvores foram criadas pela Palavra de Deus. palavra, de novo. Foram ou não foram? Sim. É muito importante você se definir, porque se você fica, pode ser que sim, pode ser que não, aí vira mineiro. Com todo respeito dos mineiros, você tem que definir agora. Não pode ficar nem isso nem outro. Ou foi ou não foi. Mas comecei a entender. Pela palavra Deus criou todas as árvores. E no verso 20, disse também Deus: povoem-se as águas de enxame de seres viventes,
e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Criou os animais das águas e do céu, de que forma? Olha a palavra. Hã? Palavra. De novo, pela palavra. Por quê? Está escrito: também disse Deus. E no verso 26, então: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou homem e mulher de que jeito? Hã? Agora começa a confundir. Isso está no capítulo 2. Mas antes. Eu li verso 26 do capítulo 1 e 27. Aqui descreve que Deus usou a mão para criar homem e mulher? Não. Então, para de inventar. Desculpe a grosseira. No verso 26 e 27 do capítulo 1 de Gênesis, você não tem nenhuma ideia de que Deus formou o homem com a mão, mas sim, foi com a palavra. Concorda comigo ou estou errado? Não, também disse Deus isso. Mas quando fala façamos o homem, não é fazer, mexer? É que no capítulo 2, não, o verso 7. A senhora está interpretando assim. Tudo bem, não há problema nenhum. É que no capítulo 2, o versículo não, 7. Não, peraí, capítulo 1, verso 26 e 27. A palavra formou ali é modelar. Vamos lá. No 2, não no primeiro. Vamos ler de novo? Vamos ler. Lê de novo. Preste atenção. Verso 26. Pessoal, em vez de colocar a sua ideia, seu pensamento, vamos ler o que está escrito. O que está escrito? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que quer dizer isto? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Certamente mais de uma pessoa, entre elas, está dizendo o quê? Para fazer o homem. Vamos fazer. Está mostrando seu desejo, sua vontade. É ou não é? Sim. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não está dizendo que vão botar a mão para fazer, mas sim, está dizendo o quê? Vamos fazer homem, de que jeito? A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando ele falou isto, apareceu homem? Não. Não.
Então vamos voltar para verso 27. 20. Povo, disse também Deus: povoem-se as águas de enxame de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Quando ele falou isso, apareceram as aves, apareceram os seres viventes das águas? Sim. Ah, é? Aí apareceu. E no 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí não apareceu homem e mulher? Ainda não? Oi? Não, no 27 ele criou. Tá certo. Ele disse e no 27 ele executa. No verso 20, quando diz: povoem as aves, e no verso 11, depois de dizer que tenha árvores, que deem fruto, que tenha semente, apareceu? Uhum. E por que no verso 26 a gente separa isso? Então vamos para Salmos 33. Salmos 33. Nós temos muitos preconceitos. Salmos 33, verso 6. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. 9. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Inclui homem e mulher ou exclui? Inclui. Tudo é tudo. Inclui ou exclui? Inclui. Tem a dúvida do Bravo ali. No verso 9 de Salmos 33, quando ele ordenou, tudo veio a existir. Tudo inclui homem, mulher ou exclui? Inclui. Inclui? Sim. Quando ele ordenou, veio a existir. Usou a mão para fazer? Ainda não. Usou a mão? Então foi pela Palavra. Foi pela palavra. A Bíblia não deixa nenhuma dúvida quanto a isso. Foi pela palavra. Eu sou meio chato nesse aspecto. Eu achava que verso 7 do capítulo 2, então, Senhor Deus formou ao homem do pó da terra. Eu pensava assim, Deus, Fazendo boneco de barro. quem sabe colocou um pouquinho de água, para poder juntar, e fez um boneco de barro. Já que entendimento era isto, para fazer boneco de barro, você consegue fazer aparecer o boneco de barro só falar? Não consegue. Então, obviamente a gente pensa o quê? Para formar o boneco de barro, precisa Modelar. botar a mão na massa, moldar. Então a gente tirou essa ideia de usar a mão, rebaixando o nível de Deus ao nosso nível. Porque existe algum ser humano que é capaz de só falar e aparecer todas as coisas?
opinião. Por exemplo, para fazer pão, sabe o que Satanás falou para Jesus? Olha, você ordena, fala, para a pedra transformar em pão. Então vai transformar, se você for filho de Deus. Então Satanás falou para Jesus que você é capaz, você é poderoso, só falando, pedra transforma em pão. Será que Satanás tentaria a gente assim? Tentaria. Jamais. Porque se ele fala isso, você é bobo. Pão, eu preciso fazer massa com farinha, depois assar, assim que sai pão. Como que eu vou falar para a pedra e transformar em pão? Satanás nunca vai tentar a gente dessa forma, porque ninguém vai cair na tentação. Mas para Jesus, ele podia tentar assim? Podia, porque Jesus tem poder para isso. Só falar, pedra transforma em pão. Precisa colocar a mão na massa? E aí comecei a entender, então o homem que Deus formou, verso 7 de capítulo 2, não poderia não ser boneco de barro, poderia não ser. A ficha começou a cair. Se não for boneco de barro, realmente Salmos 33, verso 9 é certo. Ordenou, tudo veio a existir. E aí comecei então a olhar para o lado da célula. Então deixa eu mostrar esse lado da célula para então entendermos um pouco. Deixa eu mostrar uma célula aqui. Uma célula que tenha essa configuração. Aqui é uma célula e aqui está a membrana plasmática da célula. Olhando assim, parece uma casca só. Agora eu vou aproximar, vou entrar dentro dessa membrana plasmática da célula. Quando eu entrar, e eu vou enxergar o que? O que é membrana plasmática da célula? Cheio de gorduras, 2 camadas de gorduras, e também tem bastante proteínas, e também tem colesterol. Então a membrana plasmática é composta de gordura, proteínas e colesterol. Por acaso proteína é igual a colesterol? Não. Colesterol é igual a gordura? Não. É bem diferente, não é? Vamos ver se realmente é diferente. Agora eu vou entrar dentro do colesterol, vou entrar dentro da gordura, dentro das proteínas, para ver se realmente são diferentes. Vamos lá ver. Aqui está uma molécula de colesterol. O que forma colesterol? Hidrogênio, oxigênio, carbono. Eu continuo procurando se tem outro elemento químico. Não acho outro.
Tendo hidrogênio, oxigênio e carbono, depende como você, como que fala? Arranja, aparece colesterol. Só para ter uma ideia, a partir de colesterol formam-se hormônios sexuais, seja feminino como masculino. Aqui tem estrogênio, estrutura molecular ou estrutura atômica de estrogênio. Aqui está estrutura molecular de hormônio sexual masculino, testosterona. Testosterona é igual a estrogênio? Não. De jeito nenhum, né? Se fosse igual, seria complicado. Agora, compare se é tão diferente como sua função é, ao nível molecular, ao nível atômico, químico. Os anéis são idênticos. Carbono, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio igual. Aqui, testosterona tem carbono e 3 hidrogênios, enquanto estrogênio não tem. Mas aqui, estrogênio tem mais um hidrogênio, aqui só oxigênio. Diferença é gritante? Muito diferente? Não. Quimicamente não. Função é totalmente diferente, mas ao nível atômico, quantidade de hidrogênio, quantidade de oxigênio, quantidade de carbono é quase igual. Só muda um pouquinho de disposição desses elementos, não é isso? Certo. Vamos dar uma olhada o que é proteína. Proteína é assim. Proteína, veja aqui. O que forma a proteína? São aminoácidos. Tem 20 aminoácidos. 20 aminoácidos. E os aminoácidos ligando com outro aminoácido, vai ligando, faz uma cadeia grande de aminoácidos, então chama-se proteína. Veja, não vou mostrar todo 20 tipos de aminoácidos, mas é basicamente assim: hidrogênio, carbono, oxigênio, hidrogênio, aqui nitrogênio, são iguais para todos aminoácidos, todos. O que muda? Muda o que está grudado nesse carbono. Aqui tem mais cadeias, aqui menos, mas não passa de carbono, hidrogênio e nitrogênio. Tendo carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, forma qualquer tipo de célula. Qualquer tipo de célula. Tanto que chama-se elementos orgânicos. Deixa eu perguntar: hidrogênio é igual a carbono? Oxigênio é igual a nitrogênio? Não. Totalmente diferente, né? Sim. Vejamos se é diferente. Eu vou entrar dentro do carbono, dentro do hidrogênio, dentro do nitrogênio. O que é? Vejamos. Isso é muito interessante. Aqui está um elemento de um átomo, estrutura de um átomo. O átomo tem elétron que circula na sua órbita. Tem núcleo, e dentro do núcleo tem próton e nêutron. Hidrogênio tem um próton, um nêutron, um elétron. E o carbono? 12.
Carbono tem 6 prótons, 6 nêutrons, 6 elétrons. O que muda de um elemento químico para outro elemento químico é número de prótons e nêutrons. Só isso. Mas o que compõe todos os elementos químicos são idênticos. Próton, nêutron, elétron. Então o pessoal começou a perguntar: próton e nêutron são coisas diferentes, partículas diferentes? Diferente. Próton tem carga positiva, nêutron tem carga neutra. E aí cientistas notaram que não são diferentes, porque seja próton como nêutron, todos são formados de quark. Quark. Tendo quark, você cria próton e nêutron. Bom, estou falando diante dos engenheiros elétricos, físicos. Eu sou médico, então eu não sei muita coisa, só estou explicando. Estou certo ou estou errado? Está certo. Obrigado. O senhor é? Eu sou patologista bucal. Eu não sabia de nada da física. Mas eu fiz uma cadeira do mestrado em engenharia mecânica. Tá. Físico que tem que falar. Tem algum físico aqui na igreja? Se não tem físico, é engenheiro elétrico, certo? O senhor é físico? Bom, quark, tendo quark, depende, colocar 2 para cima, 1 para baixo, é próton. Se colocar 1 para cima, 2 para baixo, é nêutron. Mesmo quark. Se Deus criar o quark, pode criar nêutron e próton? Pode. Se criar próton e nêutron, pode criar hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio? Para isso ele precisa botar a mão? Criar um quark, precisa só falar. Haja quark. Vai ter? Vai. E ele diz: ajunte 3 quarks, 2 para cima, 1 para baixo. Vai ser o quê? Nêutron. E ele diz: haja 6 prótons e 6 nêutrons no seu núcleo. Então vai ser carbono. Haja 7 prótons e 7 nêutrons. Vai ser nitrogênio. E aí ele fala: ajunte 1 hidrogênio, ou 2 hidrogênio, 1 oxigênio. Vai ser água. Para criar DNAs, para criar cromossomos, precisa colocar a mão nesses elementos para formar ou só falar? Só falar. Só falar. Por quê? Ele tem ideia, planejamento. Para ser criador precisa dessas qualidades. Tem que ter tal de criatividade. Isto é, ideia. E tem que ter poder para ajudar. Imagina, gente, próton tem carga positiva. Imagina juntar 6 prótons num espaço tão pequeno. Quando a gente aproxima ímãs do mesmo polo, ajunta ou repele? Repele. 2 cargas positivas aproximando, quanto mais aproximar, a força que repele é muito maior. Como que os prótons dentro do núcleo do átomo estão juntos?
Tem que ter algum poder, uma força que ajuda. Segundo Einstein, aqui está Einstein, ele diz o seguinte: para que haja organização cósmica, precisa de 4 forças: força forte nuclear, força fraca, força eletromagnética e a força de gravidade. Tendo força, consegue formar cosmos, universo. Para Deus, qual é a força? Palavra. Ele fala e estabelece. Então, veja, tem que ter a criatividade, a ideia, o planejamento, precisa ter força e também precisa ter vontade para fazer. Será que Deus tem vontade para formar o homem? Onde você acha essa vontade de Deus? Gênesis 1, 26, a gente já percebeu. Façamos o homem à nossa imagem. Mas é um verso inconfundível, eu achei em Apocalipse capítulo 4. Quando achei esse verso, fiquei de alegria tremenda, pulei de alegria. Uau! Aqui está Apocalipse capítulo 4, último verso 11. Quem fala verso 11 são 24 anciãos. Esses 24 anciãos prostrando, colocando suas coroas diante do trono e proclama: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Deus criou com a vontade? Sim. Com muita vontade. Na hora de criar o homem e a mulher, então Deus teve uma vontade tremenda, a ponto de criar a sua própria imagem, conforme a sua semelhança. Não houve outra criatura desse jeito, só homem e mulher, a sua imagem. Eu tenho 2 filhos, todos lindos, bonitos. Sabe por quê? Puxou o pai. Por isso que são lindos. Amém. Obrigado. Amém. Agora pode falar amém. É verdade. É verdade. Quando a gente vê alguém bem semelhante, bem parecido, até jeitinho de fazer tal coisa igual ao pai, o que você sente? Esse é meu filho, esse é meu, inconfundível. Você fica feliz, alegre. Ser humano foi o único que foi criado à imagem de Deus e conforme a sua semelhança. Com muita vontade Deus criou, e precisa de mais um elemento para ser criador. Tem que ter a liberdade para criar. Não adianta ter criatividade, força e a vontade se não tiver a liberdade. Se alguém disser, não, você não pode criar, e esse que diz que não pode criar for mais poderoso, porque Deus tem liberdade de criar ser humano ou todas as coisas. Porque Ele é mais poderoso?
Porque Ele é o mais poderoso. Ele tem todo o poder. Porque Deus é poderoso. Como? Porque Ele pode criar. Isso que eu estou perguntando. Não tem nada acima dele, né? Ele é Tudo bem, não tem ninguém acima dele, não tem ninguém mais poderoso. Por quê? Ele é o próprio poder. Então me diga, quando Moisés foi no palácio de Faraó, pedindo, olha, nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, apareceu e falou para você deixar o povo ir. E aí Faraó disse, quem é esse Deus de vocês que eu deva ouvir? Vai coisa nenhuma. E daí Moisés, Deus diz, joga a sua vara. O que vara transformou? Em serpente. Essa serpente tinha vida? Tinha? Estava se movimentando. Chegou a engolir as outras duas, tinha vida. Tinha vida? Tinha. Tá. E aí, Faraó, olha, isso não é nada. Chamou os magos. E os magos egípcios também jogaram suas varas e transformou em serpente. Essas serpentes das varas dos magos egípcios tinha vida? Tinha, com certeza. Pelo menos assim, pela interpretação. Meus queridos, está vendo o quanto vocês estão confusos? Nós achamos que as serpentes criadas ou formadas a partir das varas dos magos egípcios tinham vida, tinha coisa nenhuma. Ilusão. Como que Satanás pode criar a vida? Satanás não tem vida própria, portanto não cria vida. É contrafação. Somente Deus tem a vida. Como que nós sabemos? Porque seu próprio nome diz. Nome de Deus da Bíblia é Jeová. Êxodo capítulo 3, versículo 14 em diante. Entender disso é essencial para nós não confundirmos, não sermos enganados pelo inimigo. Moisés foi chamado. Moisés, você vai para o Egito, vai tirar meu povo. Olha, eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E aí Moisés falou, tá bom, qual é seu nome? Quando eu chegar lá e falar que Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó me apareceu, me mandou para vocês, e vocês vão sair daqui. Então eles vão me perguntar qual é o nome dele. Pergunta. E daí Deus responde. Em vez de falar o seu nome, ele fala, eu sou o que sou. E mais tarde então fala, vamos para, já que estamos estudando a Bíblia, vamos para Êxodo capítulo 3. Precisamos confirmar, vendo com nossos próprios olhos. Versículo 14 em diante. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou.
Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, vírgula, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Então aqui o Senhor é nome dele. Só que houve maior equívoco nessa tradução. Os tradutores tiveram um erro tremendo. Aqui na língua hebraica, infelizmente eu não tenho um conector. Alguém tem conector de iPad para RGB? Não. Por acaso não? Ótimo. Eu tenho um aplicativo que mostra a língua original na Bíblia. O Senhor, na realidade, é nome de Deus, que na língua hebraica é Jafé ou Jeová. Quando traduz como Senhor com letras maiúsculas, não dá ideia ou conotação de que é nome, mas sim de título. Senhor. Mas esse é nome dele, Jeová, que tem significado de eu sou o que sou. Quer dizer, eu tenho a vida em mim mesmo. Ninguém me deu a vida, mas eu sou. Portanto, quando você fala eu sou, na realidade nós não somos nada. Somos pó apenas. Quem somente pode falar que eu sou? Jeová. Nenhum outros deuses deste mundo pode falar eu sou Baal, por exemplo, porque não é. Pessoas dão nome, mas não é o verdadeiro. O único que pode dizer eu sou é Jeová. Bom, por ele ser a vida, nenhum mais outro é vida, então ele é todo-poderoso, porque somente ele é vida, somente ele pode criar a vida. Por isso ele é livre para criar, por ele será vida. Eu sou o que sou. Então ele tem essas quatro características. Ele tem ideias, porque ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está falando da ideia, o que ele quer fazer. Ele tem poder, porque sua palavra é poder. E ele tem vontade para fazer? Tem. Tem liberdade para fazer? Tem, porque ele é Jeová. Então, verso 7 do capítulo 2, sabe o que aconteceu? Então Jeová Deus formou ao homem do pó da terra. O que ele fez? Com a palavra, ele ajuntou todos os elementos químicos, formou todas as células plenamente. Formou o homem com cabelo, com pele, com osso, com coração, com os pulmões, com tudo. Formou o homem com a palavra. É fácil? Fácil para Deus formar todas as células com a palavra? Sim. Porque tudo que ele criou, os elementos químicos, prótons, nêutrons, obedecem a sua lei. Palavra. Obedece, ajuda. É igual assim, gente.
Na minha época não tinha esse tipo de brinquedo, mas já na época dos meus filhos tinha, tal de Lego. Sabe o que é Lego? Bom, aí um dia presenteei 1000 peças de Lego para meus filhos. E aí eles fez uma casa. Com estas mesmas peças, um dia desmonta tudo, pode fazer um carro? Sim. Pode. Desmonta no outro dia, pode fazer um navio? Pode. Pode. Desmonta tudo com as mesmíssimas peças, pode fazer um avião? Sim. Pode. Por que pode? Porque é a mesma peça. Porque tem ideia, tem Criatividade. força para fazer. Bom, homem tem que usar a mão, tá? Mas é Deus só palavra. Tem vontade para fazer, é livre para fazer, então faz o que quiser, com as mesmíssimas peças. Imagina para Deus fazer com mesmas peças, mesmos elementos químicos, formar células musculares, células vasculares, células do estômago, célula do intestino, célula do neurônio, 274 diferentes tipos de células que compõem dentro do nosso organismo. Foi fácil de fazer? Fácil. Colocar o coração no lado esquerdo, a aorta saindo. Era fácil para fazer? Sim. Como diz, é bico, né? Formou o homem com todos os respectivos órgãos, células, só que funcionava? Não funcionava. E aí ele introduz então a energia para funcionar. Soprou o quê? Fôlego. Nas narinas o fôlego de vida. E daí o homem passou a ser alma vivente. Funcionou, gente. Funcionou. Assim como no smartphone que tem bateria, que não tem nenhuma energia elétrica, quando coloca na tomada começa a funcionar imediatamente. Todas as células começaram a funcionar com o fôlego de vida. Então, para ser humano, o que é vida? O que é vida? Fôlego de vida do Criador. Somente o fôlego de vida do Criador que faz funcionar toda a nossa célula. Tudo bem? Alguma pergunta até agora? Ficou claro? Então aquela palavra formar, em hebraico é issar. Formar, issar. Agora vamos para Gênesis 2, só para vocês confirmarem. Quando achei esse verso, também achei formidável, fantástico. Capítulo 2, verso 19. Capítulo 2, verso 19. Havendo, pois, o Senhor, Jeová Deus, formado... de novo, tem verbo aqui, formado, verbo formar. Formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus. Uau! Deus formou todos os animais dos campos e todas as aves do céu com que? Formou da terra. Então Deus deve ter feito o boneco de cachorro, boneco de pardal, de barro. Fez ou não fez?
mesma. Consequentemente, verso 7 também, jamais podemos entender que Deus fez um boneco de barro com a mão. Isso cai para... Deu para... Concorda ou discorda? Concorda. Para mim foi duro para aceitar isso, mas eu fiquei com uma tanta alegria, porque até que enfim, todo aquele entendimento místico ou mágico que eu tinha, sabe como que eu pensava? Deus fez o boneco de barro, não sei qual dedo que ele usou, furou 2 buracos no nariz, né, formando narinas, e fez assim. E daí o boneco de barro começou a andar e enxergar tudo. Então esse processo para mim é um processo mágico. De um instante para outro instante houve uma transformação miraculosa, que a gente chama milagre. Por causa desse entendimento que então eu tinha orado para Deus: Deus, cura o câncer do meu cunhado. E quando, no meu ponto de vista, não foi curado o câncer dele, fiquei desapontado. Mas hoje, depois de entender disto, eu não faço mais oração pela cura das doenças da forma que eu fazia. Deus, cura a doença dele. Não faço mais esse tipo de oração. Quando a gente faz oração pela doença de alguém, Deus, intervém, cura. O que a gente está pedindo? Milagre. Que Deus faça como? Mágica. Deus, tira a doença dele. E Deus remove. Então a gente fala o quê? Ouve a minha oração, Deus operou seu milagre. Gente, esse tipo de coisa não existe. Não existe. Deus que é criador, que é cientista, Ele não precisa fazer essas coisas mágicas que Satanás faz. Satanás faz essas coisas. Por isso que Jesus advertiu: no fim do tempo, grandes prodígios e sinais vão aparecer. Vão. E muitos escolhidos vão ser enganados. Por exemplo, questão de saúde. Não sei se aqui no Brasil já entrou essa prática, mas lá na Coreia isso é bem comum. Tomar a sua própria urina para curar doença, tal de urinoterapia. Já ouviu dizer? Já? Aqui em Santa Catarina também? Sim. Em Joinville? Sim. Fantástico passou uma vez, não, o pessoal colocando até gelo. Porque choque quente é meio duro, né? Cisterna é o que? Bexiga? Eu já vi pessoas que bebem a urina e que foram curados de câncer. Já. E aí eu vi, uau, de graça ainda. Não custou nada para tomar sua própria urina. E foi curado de câncer. E aí, viva a urina! E depois de algum tempo, continua tomando, né? Porque desapareceu totalmente o câncer do estômago. Através da biópsia, identificou que não tinha mais câncer. Médicos acharam, puxa, que coisa, né? Tomou urina e desapareceu completamente.
6 meses depois, a pessoa sentiu assim: poxa vida, já estou curado, para que eu vou continuar tomando urina? Largou a urina e continuou vivendo. 3 anos depois, reapareceu o câncer. E aí queria tomar urina de novo. Agora vamos tomar de novo. E aí ficha caiu. Que é urina? Ué, porque enquanto tomava, estava curado, depois parei, voltou, agora vou tomar de novo a urina. Que é urina mesmo? A razão entrou. Antes de formar a urina, as toxinas estavam onde? Estavam onde? As toxinas que estão na urina? No sangue. No sangue. O sangue foi filtrado nos rins e formou a urina. E aí ele falou assim: opa, se essas toxinas não forem filtradas pelos rins, entra uma situação chamada uremia. É uma situação de emergência. Se não corrigir, não tirar as toxinas do sangue, você morre. Tem que fazer hemodiálise de urgência. E mais uma coisa, ele pensou: poxa, porque a urina que curou a minha doença, câncer de estômago, em vez de ter esse trabalho de tirar da bexiga e tomar, aí eu amarro o meu piu-piu e pronto, já estou curado. Vai fazer uremia. Vai fazer uremia. E aí Hasling diz o quê? Assim morre. Então não foi a urina que curou o câncer. Existe algum outro elemento. Bom, sabe que vai ter muitos sinais e prodígios em relação à cura de doença. Deus jamais precisa atuar com sinais e prodígios, porque Ele é cientista, grande cientista. Ele sempre trabalha através de um processo científico, porque na hora de criar foi um processo científico. Átomo por átomo, molécula por molécula, célula por célula, Ele com a sua palavra ajuntou todo e com o seu fôlego de vida fez funcionar. E assim veio a ser a imagem de Deus conforme a sua semelhança. Foi ou não foi? Foi. Agora, o que é que veio para então denegrir a imagem de Deus? O que fez? A serpente conseguiu enganar. E o Adão veio a pecar. Veio a pecar. O que é pecar mesmo? Transgressão. O que é pecado? Da palavra de Deus. Afastar de Deus, transgressão da lei, não acreditar na palavra de Jesus. Tem vários conceitos, definições. Porque Adão não acreditou aquilo que Deus disse: no dia em que você vai comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Porque ele não acreditou nessa palavra, mas acreditou na palavra da serpente: certamente não morrerás, mas no dia em que você comer, você vai abrir seus olhos e você vai ser igual a Deus, e você vai conhecer o bem e o mal. Por isso que Deus não quer que você coma isto, porque acreditou nessa palavra do enganador. Ela deixou uma dúvida. Porque queria ser igual a Deus. Deus.
sendo uma criatura, essa criatura